Bom dia, igreja. Meu nome é Alexandre, como eu já falei, né? Eu não sei, sinceramente, o que eu estou fazendo aqui. O pastor Lúcio me chamou para pregar aqui, mas eu não sou pregador. Eu não sou uma pessoa que tenha hábito de pregar. E eu fico sempre muito nervoso quando eu estou com esse tipo de oportunidade, né? Mas se eu fosse falar de mim mesmo, acho que eu ficaria mais nervoso ou mais preocupado. Mas como eu vou falar da palavra de Deus, isso me dá garantia, né, de que vale a pena, né? Deus usou uma mula uma vez, né? Porque não pode me usar também, né? Eu vou falar para vocês sobre um texto assim que me abençoou muito. A Márcia, mas como eu já antecipei, assim, a gente viveu 6 anos muito mal vividos no nosso casamento. Nós vivemos assim uma fase muito ruim dos 6 primeiros anos, anos recheados de brigas, de desrespeito, desentendimentos. Mas foi assim um período muito difícil. Então, assim, para mim, viver o que eu vivo hoje, assim, eu sou muito grato a Deus. Quando eu estava ouvindo os louvores aqui, falando de gratidão a Deus, eu realmente sou muito grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Porque o que eu posso hoje experimentar de vida conjugal, de vida familiar, só é possível por causa dEle. Só Ele realmente poderia ter feito por mim o que Ele fez. Por isso também a gente é tão apaixonado por essa área de ministério de famílias, né? E vamos para a palavra, né? Porque meu tempo é curto e eu também não tenho tanta habilidade assim, né? Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra em Gênesis 18, de 17 a 19. Foi uma palavra que me abençoou muito, tá? Porque eu não sei quanto a vocês, né? Mas quando a gente está iniciando, eu sou crente desde 4 anos de idade, irmãos. Mas eu vim ter um encontro com Jesus de verdade, assim, um encontro real assim, com Ele, muito mais velho. Deixa eu fazer as contas aqui. Eu tinha uns 30 anos de idade, quando realmente eu posso dizer que eu tive um encontro real com Jesus. Eu me impressionava, assim, acho que a gente, quando é mais imaturo na fé, a gente tem uma ideia de que os heróis da fé, as pessoas que estão na Bíblia, são pessoas perfeitas, né? Ou que Deus as chamou para fazer alguma obra porque elas são irrepreensíveis, né? E a gente pensa às vezes disso. E eu tinha assim, por que será que Deus chamou Abraão? Por que na hora que Deus quis construir um povo separado para Ele criar, para que a partir desse povo todas as nações da terra fossem ser abençoadas, porque Ele escolheu a pessoa de Abraão? E quando eu li esse texto, falou muito profundamente para mim. Vou ler junto com vocês aqui. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. Você percebe o seguinte aqui nesse texto, ele já vai dizendo de cara a consequência, o que vai acontecer pela vida de Abraão. E aqui, nesse versículo 18, ele vai dizer exatamente o que ele queria realmente, assim, por que Abraão foi escolhido, né? Porque eu tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Todo mundo aqui conheceu os seus avós? Acredito que a maioria de nós, sim, né? Vocês conheceram os bisavós de vocês? Quantos aqui conheceram os seus bisavós? Porque você pensa o seguinte, pais nós temos 2, né? Avós nós já temos 4, vai multiplicando por 2 isso aí, né? Bisavós nós não teríamos 8, né? Quantos vocês conheceram? Nós fizemos uma enquete lá em casa, eu só me lembro, eu só conheci um bisavô, uma bisavó, na verdade. E eu conheço um pouco da história de um bisavô materno, e conheci a minha bisavó materna. A minha esposa só conheceu um também, né? Mas ouviu falar de um, né? Mas conhecer mesmo, não conheceu nenhum. Só conheceu os avós dela. Com vocês é mais ou menos parecido? Então, o que eu imagino, assim, pensando nesse texto que a gente acabou de ler? Deus falava aqui que Abraão, ele ia ser bendito ele ia ser bendito, ia ser lembrado, né? Ia se falar bem dele. Mas se você for pensar na nossa vida,
Por exemplo, é muito provável, com base no que a gente acabou de constatar aqui, que nos próximos 150 anos, no máximo, nosso nome vai ser esquecido. É muito provável que ninguém vai ter lembrança de quem nós somos daqui a uns 150 anos, mais ou menos, no máximo. O nosso nome já não deve mais ser lembrado também pelos nossos descendentes. Então, como seria possível alguém ser lembrado tão lá atrás, né? Como será que Deus, o que Abraão tinha realmente para oferecer para que ele pudesse ser lembrado por todas as gerações que viriam depois dele? Essa situação me intrigou bastante, né? Deus, ele queria ter um povo com ele, criar um povo a partir de Abraão, que não fossem robôs, né? Deus poderia ter, de repente, inventado uma máquina para produzir gente, mas Deus não queria isso. Deus queria pessoas que voluntariamente, né, espontaneamente o seguissem e o adorassem, e Deus queria ter um relacionamento com essas pessoas. Então, precisaria, a partir de um homem, que esse homem exercesse uma influência tão forte, assim, tão boa, sobre os seus descendentes, que esse Deus, né, mais até do que a figura dele, fosse lembrado, e a fé dele fosse tão impactante, assim, tão autêntica, que produzisse nos seus descendentes um desejo de querer adorar o mesmo Deus, e que isso se propagasse, como se propagou, para chegar até os nossos dias. Você pensa o seguinte, então Abraão era um cara perfeito? Não era. Se você conhece, se você lê a Bíblia, né, o mínimo que você conhece de Bíblia, você vai ver que Abraão cometeu muitos erros. Ele era uma pessoa falha, como qualquer um de nós aqui também é. Né? E até pior, né? Dizem que, lá no próprio seminário a gente já ouviu, né, Lúcia? Jó provavelmente foi um contemporâneo de Abraão também. E o próprio Senhor testemunha de Jó que ele era um homem íntegro e reto. Né? Deixa eu pegar aqui o texto exato aqui para eu não me perder. Jó 1,8 diz o seguinte: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ou seja, Abraão não era o único homem bom daquela época, mas Deus queria exatamente contar com ele, porque ele tinha algumas características que eu gostaria de ir mais a fundo com vocês. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é o contexto em que Abraão vivia. Hoje a gente pensa, talvez, que o nosso tempo seja pior do que da época dele, mas a época dele também era bem complicada. Se vocês lembrarem um pouquinho do texto, assim, do contexto que essa palavra é dita, foi justamente dos anjos que Deus enviou, que passou pela casa de Abraão para reafirmar a promessa do filho Isaac, e dali eles estavam indo para Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade. Vocês imaginam o seguinte, você morando do lado de Sodoma e Gomorra, tu imagina o que isso representava, né? Você viver do lado de uma cidade que ela era tão ruim, com um povo tão corrompido, que foi necessário Deus extirpar aquelas cidades para que elas não contaminassem, para não piorar a situação do povo que existia naquela época. Imagina você criar teus filhos, e ter a tua esposa e teus filhos do lado de uma sociedade tão perversa que nem aquela. Não é muito diferente do que a gente vive nesse ponto. No meu modo de ver, hoje a gente vive uma situação também tão ruim, que a gente tem que tomar muito cuidado realmente com a criação dos nossos filhos e com a vida que a gente leva. Eu vejo assim, você está exagerando. Da minha concepção, não. Hoje não é só a segurança que nos afeta aqui. Hoje eu tenho medo, por exemplo, até da faculdade, você tem medo, às vezes, do teu filho, do que ele vai aprender, ou das companhias com quem ele vai andar, e de que tipo, muitas jovens, na minha igreja, por exemplo, quando vão para a universidade, acabam se desviando da fé. Eu estou falando alguma coisa diferente do que vocês têm vivido também? E eu vou te falar uma coisa mais triste ainda que acontece na minha igreja, eu espero que não aconteça aqui com vocês. Hoje em dia, a gente tem que ter cuidado até com as pessoas que estão dentro da própria igreja. Porque não é incomum, por exemplo, você ver pessoas que estão dentro da igreja, mas que vivem praticando os mesmos atos que as pessoas do mundo também têm praticado. Então, até mesmo dentro da igreja, você tem que estar atento na tua própria família. Se eu fosse a gente que trabalha com essa área de famílias, a gente fica muito marcado, assim, tem uma coisa ruim que acontece com a gente, que a gente vê tanto exemplo ruim, tanta coisa negativa, que a gente acaba ficando um pouco
pessimista, assim, um pouco meio neurótico, às vezes, com cuidado por... Um exemplo, assim, eu raramente deixo meus filhos dormirem fora de casa. Eu preciso ter muita confiança na pessoa onde meus filhos vão dormir para eu poder liberar. Porque a gente já viu tanta coisa ruim acontecendo, até mesmo com pessoas da igreja, que você fica assim, um pouco preocupado, né? Assim, um pouco receoso, às vezes, de deixar a coisa fluir. E aí eu pergunto para vocês assim, então, por que será que ele escolheu Abraão? Por que será que será que era pelo resultado? Pelo fato dele vir a ser uma grande e poderosa nação? Eu creio que não. Sabe, você ser grande, ter uma numerosa quantidade de descendentes, só depende, talvez, um pouquinho de sorte e da quantidade de filhos que você faz, né? A minha avó, por exemplo, minha avó materna teve 15 filhos. Quando eu parei de contar, eu tinha de primos de primeiro grau, 64 primos. Hoje deve ter muito mais. Hoje, se for contar, minha família é gigantesca. Por parte de pai foram 9. Então, vocês têm uma noção do tamanho de parente que eu tenho. Eu não sei, quando eu vou em festa de família, eu evito falar nomes, porque eu já não sei o nome dos meus primos, dos filhos dos meus primos, eu já não conheço mais. Muitos deles eu não tenho nem ideia de como que se chama. Então, ser numeroso não é um problema. Vocês já devem ter ouvido uma comparação muito interessante que foi feita no passado por um historiador de Jonathan Edwards e de Max Duke. Esse Jonathan Edwards, ele era um pastor americano lá no final do século XVIII. Ele foi um homem de Deus muito importante para a época dele, e na época que foi feita essa contabilidade, ele tinha aproximadamente 1.600 dependentes, pessoas que vieram depois. Esse homem de Deus, ele teve, não sei, acho que foram 3 senadores, um vice-presidente, centenas de pastores, 60 missionários. Ele foi uma pessoa que arrastou, assim, com o exemplo dele, uma descendência extremamente abençoada. E aí ele faz a comparação, esse historiador, com outro chamado Max Jukes, que era um ateu muito famoso da época. A história desse cara foi só desgraça. Metade das mulheres se tornaram prostitutas, centenas de gente foi presa. É uma história terrível. Então, mas todos dois tiveram uma numerosa família. Agora, o outro aspecto que fala também no versículo 18, se não me engano, que fala que ele seria bendito em toda a terra. Bendito não depende muito da questão de números, mas sim de quem nós somos e do legado que a gente vai deixar para a nossa família. Essa, para mim, talvez hoje seja uma preocupação maior que eu tenho em relação à minha família. Qual o tipo de legado que realmente eu pretendo deixar para eles, não só no que eu vou fazer, não estou falando nem também de herança, não, mas o tipo de pessoa ou o tipo de influência que eu vou exercer sobre a minha família. E isso é uma coisa assim que me preocupa muito, que me chama muito a atenção. Eu, recentemente, tive uma experiência de ir para 5, assim, nos últimos 5 enterros que eu participei. Isso não foi agora, né? Isso foi já tem um tempinho, mas os 5 últimos enterros que eu segui numa sequência assim, eram de pessoas que não deixaram saudades. Sabe aquelas pessoas que, quando vão, a família melhora? Foi mais ou menos assim, cara. Infelizmente, é verdade. E eu, assim, fiquei assim, muito chocado com isso, sabe? Porque eu falei assim, mas que coisa terrível, cara. Uma delas, para vocês terem uma noção, uma dessas pessoas que eu não vou citar por questões éticas, né? A pessoa era tão, assim, ruim, era uma pessoa tão materialista, uma pessoa tão difícil, que eu já esperava que no enterro dela não fosse ninguém, porque realmente ou fosse muito pouca gente, né? Mas segundo, acho que a última contagem que a gente fez, foram 6 ou 8 pessoas, né? 6 pessoas. E eu sabia que eu não ia ter ninguém para fazer o ofício fúnebre, então eu fiquei assim, vai cair no meu colo esse negócio. Então eu tenho que me preparar, mas eu fiquei assim na véspera, sofrendo, assim, o que eu vou falar de bom dessa pessoa, cara? Não tem nada, realmente quase nada que se aproveite, né, cara? E aí, cara, Deus me deu juro para você que eu nem lembro o que é, para tu ver que o negócio era tão sério que eu não me lembro. Mas aí, cara, Deus me deu uma saída honrosa, assim, aí eu fui para o dia seguinte e fiz lá o ofício fúnebre.
tempos depois eu vim descobrir que uma das pessoas que estava lá ficou tão impactada de a gente ter alguma coisa boa para dizer daquela pessoa, que ela se converteu, cara. Ela não se converteu pela minha pregação, não, foi por esse achado que Deus me deu, assim, porque não foi... que juro que foi deles, não foi meu, não, porque realmente nem eu me lembro o que essa pessoa fez de bom. Mas tem sido assim, sabe? A gente tem vivido uma época assim tão estranha, onde, infelizmente, você tem tido assim mais notícias ruins, assim, mais exemplos ruins do que bons, né? O que me confortou um pouco depois foi que logo na sequência eu vi uma pessoa na hora do enterro assim dando glória a Deus pela uma mulher dando glória a Deus pelo marido que tinha ido, pelo tempo de vida que Deus concedeu a ela junto ao marido. Aí eu falei assim, caramba, é isso aí que eu quero, pô. Né? Meus filhos estão presentes aqui, infelizmente, para ouvir, né? Mas eu gostaria muito que no meu enterro alguém também glorificasse a Deus pela minha vida, pelo tempo que eu vivi com eles, que eu não fosse também uma daquelas pessoas que diz assim, pô, graças a Deus foi embora, né? Eu não sei se isso para vocês fala alguma coisa, mas para mim fala, sabe? Eu me preocupo muito com a minha família e quero muito ser bênção na vida deles. A primeira coisa que Deus, né, o motivo pelo qual Deus escolheu Abraão foi, ele há de ordenar a sua casa, ele há de ordenar seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor. Uma das coisas que que Deus esperava de Abraão, para que ele fosse tudo aquilo que ele havia prometido, que Deus havia prometido para ele, é que ele fizesse a sua casa caminhar nos caminhos do Senhor. Muita gente entende que levar a família a caminhar no caminho do Senhor é trazer para a igreja. E eu digo que isso é uma parte importante, mas é uma parte talvez até pequena diante do todo. Tá? Eu faço muita questão disso, tá? Não estou dizendo que é errado, não. Pelo contrário, eu gostaria que ficasse muito claro isso. Eu faço muita questão, mesmo com a rotina que meus filhos têm hoje, que é intensa, de que pelo menos uma vez por semana eles frequentem um culto. Às vezes, é mesmo cansado ou contrariado, eu vou para a igreja sem querer ir, para que eles tenham oportunidade de ir também. É muito importante que nós estejamos na casa do Senhor. Mas isso é uma parte pequena, porque eu vejo muitas famílias que os filhos só vêm para a igreja enquanto os pais estão trazendo. Quando cessa a autoridade, quando cessa aquele domínio sobre o filho para de vir à igreja. Vocês também já não viram isso acontecer algumas vezes? Então, que tipo realmente de domínio, que tipo de alcance que Abraão poderia exercer para que isso pudesse vir? Eu tenho Antes de responder essa pergunta, eu aprendi recentemente uma coisa que me abençoou muito, que foi uma interpretação nova daquele texto de Provérbios 22:6. Ensina o teu filho no caminho onde deve andar, não é isso? E quando for mais velho, ele não se desviará dele. A gente usa muito esse texto, talvez no sentido de trazer a criança para a igreja. E como eu falei, não é errado isso. Mas existe um pastor chamado Charles Swindoll, não sei qual é a pronúncia correta, que ele se debruçou sobre esse texto durante 3 anos. E ele aprendeu algumas coisas bem interessantes. Uma delas é que esse verbo instruir, ou ensinar, o verbo em hebraico que é usado para, algumas traduzem por instruir, outras ensinar, ele se refere às parteiras hebreias. Quando elas pegavam uma massinha com uvas e tâmaras, e elas passavam na gengiva do bebê, para que o bebê aprendesse a fazer a sucção, estimulando a criança a mamar. Tá? Então, assim, um sentido assim, talvez mais preciso desse texto, do que ele quer realmente dizer, seria o seguinte: estimule o teu filho nos caminhos que Deus tem para ele. E ainda quando velho, ele não se desviará dele. A gente, às vezes, é muito bom em fazer os nossos filhos andarem no caminho do Senhor, no caminho profissional, no que Deus quer para a tua vida, para a vida dele, talvez na profissão, né, no esporte. Mas eu vejo muito poucos pais se preocupando, por exemplo, a ensinar o seu filho a andar no caminho do Senhor, do que Deus tem para a vida dele.
qual é o ministério, qual é o chamado que Deus tem para a vida do teu filho, pô? Ou da tua esposa, pô? Ou para você mesmo, assim. Qual é o caminho do Senhor para a tua vida? Você sabe isso? É muito importante isso, pô. Sabe? É muito importante você entender o que Deus quer para você. Eu sou oficial da Marinha. Às vezes falar o nome da Marinha é difícil, que ninguém conhece, né? Eu sou equivalente a coronel na Marinha, capitão de mar e guerra. Mas eu digo para vocês de todo o coração, assim, eu amo a Marinha, gosto muito, agradeço a Deus por ter colocado ela na minha vida. Meu sustento vem dela, né? Mas o meu prazer, de verdade, é estar na casa do Senhor. Talvez, se meus pais tivessem tido o entendimento que hoje eu tenho, talvez eles tivessem investido mais em mim, talvez em ser pastor desde cedinho, sabe? Talvez assim eu pudesse ter investido ministerialmente na minha vida lá atrás, e hoje eu teria a realização de ter vivido uma vida de satisfação. A Marinha foi muito boa para mim, não fez mais por mim do que eu fiz por ela. Mas eu não tinha o prazer de estar lá que eu tenho quando eu estou aqui na igreja, de estar fazendo as coisas que eu faço hoje na igreja. Então, um alerta para vocês, estar no caminho do Senhor, tentem entender, visualizar, ou assim, e perceber qual é o chamado que Deus tem para a vida. A gente tem discutido isso muito lá em casa. Eu vejo que a Bia, por exemplo, tem um chamado para louvor. Ela tem, o trabalho dela de ensino com criança também é outra coisa fantástica, e ela faz com naturalidade, faz bem feito. Eu percebo que a gente tenta incentivar dentro da nossa realidade para que isso aconteça. Depende mais dela agora do que da gente, a gente tem estimulado isso. O meu filho, Tiago, ele é um garoto que tem uma oratória muito boa, uma questão assim, ele com certeza vai ser muito bom para a área de ensino. A gente já, desde criança, já vem falando para ele que Deus tem um chamado pastoral na vida dele, mas ele não acredita ainda e está enveredando para a área da medicina. Mas nós já alertamos a ele disso. Minha esposa tem o chamado dela também, porque essa já está bem definida na igreja. Mas é importante a gente encaminhar os nossos filhos nos propósitos que Deus tem para a vida dele. Às vezes a gente pensa só em trazer os filhos para a casa de Deus, né? Quem trabalha com presídio tem uma estatística muito horrível, que diz que em torno de 80% a 90% dos presidiários são filhos de crentes. Sabia disso? Como Abraão poderia ser, né, ensinar a sua casa a andar no caminho do Senhor? Tentando responder aquela pergunta. A primeira, sendo um exemplo de pessoa que busca um relacionamento com Deus. Se você ler Gênesis, os capítulos que falam da vida de Abraão, você vai ver que todos eles são recheados de passagens onde Abraão erguia altares, Abraão invocava o nome do Senhor, queria a presença dele na vida dele. E você também vai ver várias passagens onde Deus buscava Abraão para também ter esse relacionamento mútuo, de ida e volta ali. Esse relacionamento, não adianta, ele tem que ser vivido individualmente. Você não pode fazer isso pelo seu filho, nem pela sua esposa. Você pode fazer isso por você mesmo. Mas ao fazer para você mesmo, você causa uma influência muito positiva na vida da tua família. Vocês têm o hábito de orar e ter uma vida devocional em casa? Seus filhos veem você de joelho orando, ou veem você como uma pessoa que ama a leitura, que está buscando conhecer a palavra de Deus? É importante que isso aconteça. Quando você vai para a Bíblia e vê, por exemplo, a vida de Isaac, que foi o filho de Abraão, você vê em Gênesis 24, 63, que Isaac, ele orava. Gênesis 24, 63 diz assim, e Isaac saía a orar no campo à tarde. Ou seja, os hábitos do pai foram transmitidos também para o filho. Mais tarde, quando Isaac descobriu que a sua mulher era estéril, em Gênesis 25, 21, diz assim, e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, a concebeu. Ou seja, Abraão foi muito feliz em transmitir para o seu filho a mesma fé que ele tinha. Não só um hábito de orar,
mas de fazê-lo entender que na hora que ele está passando por alguma necessidade, a gente tem a quem recorrer. E ele tinha um Deus que o amava, um Deus que tinha uma promessa sobre a vida dele, e um Deus a quem ele poderia recorrer. Sabe, eu acho que a grande diferencial da nossa vida como cristão e quem está aí fora é que a gente sabe que na nossa vida a gente tem a quem recorrer. Né? Nós não estamos lutando sozinhos. A gente tem um Deus que na hora da necessidade, e mesmo em qualquer outra hora da alegria, Ele está sempre do nosso lado. Ele está ali para nos ajudar, que Ele pode nos prestar um socorro. Quando você fica doente, a primeira coisa que você faz é o quê? Ir ao médico pedir a Deus para recorrer, para pedir ajuda a esse Senhor. Eu falo isso assim, não que eu seja um exemplo disso, mas às vezes a gente, sem querer, transmite para a nossa família uma certa incredulidade, né? Ou então, assim, até mesmo uma terceirização do serviço de Deus, né? Eu tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, quando eu fui, no meu trabalho, fui comandar um almirante muito ruim, cara. Eu não vou citar o nome não, até porque eu gosto muito desse almirante, apesar da fama que ele tinha, mas o nome do cara é parecido com o apelido que deram para ele. O apelido que deram para ele foi Só Raiva. O cara era muito brabo, cara. Ele, realmente era uma pessoa muito difícil. E quando ele foi para lá, eu pensei assim, agora minha carreira acabou, cara. Agora, desgraçou tudo. A gente, deixa para lá, não vamos entrar nesse mérito, não, senão eu vou gastar tempo à toa aqui. Mas aí, um dia, no Detran, sentado do lado do meu pai, uma pessoa simples, uma pessoa sem muito conhecimento bíblico, nem muita coisa, meu pai me falou uma coisa muito simples: por que você não ora toda vez que você for fazer um trabalho, que você for falar com ele, ou for fazer algum trabalho que vai chegar até ele? Uma coisa boba, né? Mas na minha cabeça, relacionamento com Deus era só para coisa grande, né? Às vezes eu não me tocava que até das pequenas coisas Deus pode agir. E você sabe o que aconteceu? Esse homem ele era tão temido que ninguém passava nem pela escada principal que passava perto da porta dele, porque as pessoas tinham medo dele. Todo mundo transitava no prédio pela escada interior, assim. Eu fui uma única pessoa, no período de 1 ano e meio, que não tomei nenhuma bronca desse homem, mesmo mandando, às vezes, documentos com data vencida para ele, cometendo erros naturais. Mas Deus, eu não sei se cegava ele ou colocou nele um coração tão misericordioso que aquele homem me tratou muito bem. Foi um período de crescimento para mim muito grande, tanto profissional quanto também de experiências com Deus. Foi um período maravilhoso da minha vida, assim, que eu não tenho do que reclamar. E, às vezes, coisas pequenas, né? Eu me lembro, assim, com muito carinho, da minha mãe. Minha mãe, assim, eu tinha menos de 4 anos de idade, mas eu me lembro, assim, dela ajoelhada na minha cama toda noite antes de dormir. Ela se ajoelhava assim na minha cama para orar comigo. E ela fazia uma oração muito parecida. Minha mãe, ela só foi para a igreja evangélica quando eu já tinha um pouco mais de 4 anos. Ela era quase que uma reza, né? Ela fazia sempre a oração dizendo assim: pô, Senhor, guarda, livra do mal, pô, guarda, não sei o quê, tal. E assim, é curioso que até hoje, eu com 50 anos, eu ainda repito muita coisa dessa oraçãozinha, esse livrar do mal está sempre nas nossas orações. Pô. E você sabe uma coisa curiosa, eu não faço disso uma regra para a minha vida, nem creio que isso é para sempre, não. Mas eu vivendo numa cidade como o Rio de Janeiro, 50 anos de idade, eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Pô. Nunca. Deus sempre realmente me livrou do mal. Pô. Se é por causa da oração que minha mãe me ensinou, eu não sei. Mas o fato é que até hoje ela é verdadeira na minha vida. Eu ganhei a minha primeira Bíblia, eu tinha aproximadamente 10 anos de idade. E antes dos meus 18 anos, eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes. E é curioso, assim, esses dias eu me dei conta de uma coisa que há muito tempo eu não pensava, assim, que quando eu li a Bíblia quando criança, eu achava que a Bíblia estava falando comigo, assim, que tudo que eu estava lendo naquele dia tinha, assim, era para mim. E muitas vezes, realmente, Deus falou comigo por intermédio da Bíblia, sendo eu ainda criança. Então, não é... Invista na vida da família de vocês e dos seus filhos. Não é perda de tempo. Com certeza, Deus pode fazer coisas que vocês nem imaginam. Assim,
quando você coloca a vida da tua família nas mãos dele. Oh, meu Deus. Outra coisa que Abraão ensinou também para sua família, para andar nos caminhos do Senhor, que é a importância que Deus tinha para ele. Abraão foi capaz de ir a extremos para obedecer à ordem de Deus. Para ele, Abraão, Deus era mais importante do que a sua própria vida. Ele foi capaz de abandonar o conforto da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra totalmente desconhecida. Os filhos consideram importantes o que os pais também consideram. Tá? Às vezes, uma coisa que a gente, como pais, ignora é o valor que nós temos para os nossos filhos. Às vezes, a gente se considera tão pequeno, assim, ou tão insignificante, que a gente não se dá conta que os nossos filhos veem a gente de forma diferente. Eu já era burro velho, quando uma vez me dei conta, assim, por que eu detesto tanto o Brizola, cara? Esse cara, eu nem vivi a época dele, eu quase não conheci nada da época dele como governador. Por que eu tenho bronca do Brizola? E aí eu me dei conta que era o meu pai, cara. Meu pai, de tanto ele falar mal do cara, eu acabei pegando birra com o cara sem nem ter conhecido ele. E isso acontece demais. As coisas que você admira, as coisas que você gosta, provavelmente seu filho também vai gostar, provavelmente ele também vai admirar. Outra coisa que Abraão precisava ensinar, levar as coisas de Deus a sério. E isso foi muito interessante, que quando você vê, por exemplo, Isaac abençoando Jacó e Esaú, naquele fatídico engano, aquele rolo que Jacó criou com a mãe lá para enganar o pai, quando Isaac abençoou Jacó, crendo que era Esaú, que Esaú chegou e quis a benção dele, ele falou, se fosse um de nós, talvez a gente faria uma dentro do politicamente correto, a gente dava uma enganada no filho. Isaac falou, não posso, eu já fiz para ele, o que a transmissão da bênção paterna que passava por ele, para ele era uma coisa sagrada. Ele não podia se desfazer daquilo, não podia tratar aquele assunto com negligência. Da mesma forma, tempos depois, quando Jacó foi abençoar seus filhos, que chegou às vezes na hora de Efraim e Manassés, José pensou que ele tinha errado, ele falou, não, a bênção que eu tenho para dar nesse momento é para o menor. E foi e falou por tudo que ele tinha para falar ali naquele momento. Ele aprendeu, Isaac aprendeu de Abraão, e Jacó aprendeu de Isaac a não brincar com as coisas de Deus. Às vezes a gente tem, uma coisa que eu vejo que a gente tem falhado demais nos tempos modernos, pós-modernos, né? É que a gente tem tratado a Bíblia, né, e as coisas de Deus no mesmo pé de igualdade que qualquer outra filosofia aí fora. Ele precisava também ensinar a sua casa a depender e a confiar no Senhor. Tem um evento muito curioso, quando os homens daquela terra começam a fechar os poços de Isaac. Isaac vai abrindo poços, os caras vão fechando. Vai abrindo, vai fechando. Isaac não cria confusão, não. Né? Ele deixa passar, mas por quê? Porque ele cria no Deus que estava sobre a vida dele. O homem podia intentar mal sobre a vida dele, mas não ia adiantar, porque ele tinha um Deus muito maior, que o protegia, que tinha interesse em abençoá-lo. Nós vivemos, eu e Márcia e as crianças, moramos 2 anos nos Estados Unidos e 2 anos em Brasília. Primeiro em Brasília e depois nos Estados Unidos. Muito triste ver morar em lugares assim, onde a concentração de renda é muito alta. É um lugar dificílimo de você pregar o Evangelho, sabia? É um lugar muito complicado, porque as pessoas elas confiam demais no seu bolso, confiam demais na capacidade de suprir as necessidades materiais e acham que isso é suficiente. Lugar, assim, bom para se viver, lógico que ninguém está reclamando de dinheiro aqui, mas, um lugar muito complicado de ser crente são esses 2 lugares aqui. E nos Estados Unidos, particularmente, a gente tem visto, a gente voltou lá e a gente começou a testemunhar uma coisa muito triste, alguns casos de suicídio dentro da própria igreja, sabia? Um deles, assim, que marcou mais a gente, foi a questão de um menino. Esse menino já vinha sinalizando para os pais que estava com problema, os pais, naquela ganância de ganhar dinheiro, um dia se deparou com a situação do filho ter se matado. E foi devastador isso para a família. Devastador, mas às vezes um pouco tarde, né? Então, assim, eu vejo que a gente precisa entender essa questão da dependência de Deus, sabe?
Eu não tenho intenção de deixar grandes heranças para meus filhos. Não estou construindo isso, juro por Deus. Vou deixar pequenas coisas, mas eu quero que eles construam a vida deles, que eles tenham orgulho daquilo que eles vão construir. Mas a minha principal motivação assim, é deixar uma herança espiritual para eles. É ser um bom exemplo de pai, ser um homem de Deus, alguma coisa com a qual eles possam se espelhar. A segunda coisa que Deus falou de Abraão é que ele faria com que a sua casa andasse em justiça e juízo. Sendo muito breve aqui para poder terminar, a justiça de Deus, que é um atributo dele também, passa muito pela operação do Espírito Santo em nós, de produzir o fruto dele, né? Nós temos em João 16:8, que diz que o Espírito Santo é que nos convence da justiça e do juízo. Tá? E é o mesmo Espírito que promove em nós o fruto dele, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O Russell Shedd, a filha do Russell Shedd, disse uma vez que só sabia que o pai dele era pecador porque a Bíblia afirmava que todos são pecadores, mas que ela tinha, né, esse orgulho do pai. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita de se ver, sabe? Nós, como eu creio que foi o caso de Abraão também, ele soube ensinar para os seus filhos também a ter esse fruto do Espírito manifestado no seu coração e transmitir isso para a vida dos seus filhos. Uma outra forma, que também está escrito em 2 Timóteo 3:16-17, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir e para instruir em justiça. Sabe, amados, eu vejo assim que nós temos falhado demais, eu digo isso não só lá de fora, mas quem é da igreja também, nessa questão do agir com justiça e juízo, ensinar aos seus filhos o que é certo, o que é errado, porque nós temos investido pouco na nossa família. Existe uma estatística americana que diz que um pai, em média, ele conversa com o filho. Isso foi um trabalho feito durante, não sei se foi uma semana, um mês, botando um gravador do lado de homens, né? Dizia o seguinte, que um pai, em média, ele conversa com o filho por dia, em torno de 17 segundos. Esse é o tempo, que é o tempo médio de um homem. Você pode achar isso exagerado ou absurdo, mas se você parar para pensar na rotina que a gente vive no dia a dia, não é muito diferente. A nossa realidade não é muito diferente disso mesmo, não. Eu, todo dia, apesar da nossa rotina ser muito difícil, às vezes, meu filho chega às 9 horas da noite, está cansado, ele quer ter o descanso dele, ou quer voltar a estudar. Essa estatística me amedronta. Será que eu consegui cumprir pelo menos os 17 segundos daquele dia? Será que eu consegui pelo menos melhorar um pouco essa estatística? Mas, às vezes não. Às vezes eu sei que eu não consigo. Nós vivemos uma vida muito complicada no início do casamento. Nós tivemos problemas seríssimos. O nosso desrespeito chegou a tal ponto que a gente até se agredir. Nós chegamos a se agredir. A minha filha, a Beatriz, que está aqui, era pequenininha. As nossas brigas elas eram tão intensas, assim, tão desagradáveis, que ela entrou numa situação de fugir da realidade. A gente brigava e ela se escondia, trançava as perninhas assim, enfiava a cara no meio das pernas e fingia que estava desenhando para poder sair daquele ambiente de infernal que ela estava vivendo. Né? Um dia eu estava no meu trabalho, assim, era um dia que não tinha expediente, eu estava no trabalho e de repente assim, eu fui invadido por uma dor muito forte no meu coração. Eu achei que eu estivesse morrendo. E no meio daquela situação que eu achei que eu estivesse vivendo meus últimos segundos de vida, Deus começou a passar uma série de imagens na minha cabeça sobre tudo de errado que eu vinha fazendo com a minha mulher, mesmo às vezes com boa intenção, mas fazendo de errado. E Deus foi me mostrando, assim, principalmente como ela ficava depois que eu a tratava daquele jeito, né? E eu vi ali claramente assim, que o Espírito Santo naquele momento estava me convencendo de algo que eu não sabia, né? Do quanto eu estava agindo errado com a minha mulher e também com a minha família.
Eu voltei no dia seguinte para casa muito quebrantado, querendo mudar, mas não sabia como fazer. Então eu pedi a Deus assim ajuda, falei, Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda, porque eu não tenho forças, eu não sei se vai dar certo. Também não vou falar para ela o que aconteceu, porque ela não acredita mais na minha palavra, nem eu sei se eu vou conseguir também. Mas à medida que, quando eu cheguei em casa, uma coisa que, a história é longa, eu tinha uma repulsa tão grande pela Márcia, assim, por conta das agressões verbais que a gente se tratava, que só dela encostar em mim, eu já sentia vontade de me afastar dela. Assim, e quando eu cheguei em casa no dia seguinte, eu ainda estava sentindo repulsa por ela. Mas eu pensei assim, se Deus me mostrou que ela ainda... Deus falou duas coisas para mim, mas uma eu não tenho como explicar agora. A outra foi o seguinte: você está matando o amor que a tua esposa ainda tem por você. Se você continuar nesse caminho, você vai perdê-la e vai sentir o mesmo arrependimento que você teve pela sua mãe, que é uma outra história. E eu falei assim, Deus falou que ela ainda me amava, então eu vou lutar pelo meu casamento. Eu vou me esforçar para que... Vou fazer a minha parte. Mesmo que eu não possa voltar a ter aqueles bons momentos da época de namoro, mas eu vou lutar pelo meu casamento. E foi assim, com a ajuda de Deus, dia a dia, à medida que eu ia tendo dificuldade, eu pedia a direção de Deus, Ele me dava uma estratégia nova, e a gente foi passando pelos dias, eu fui tratando ela com respeito, e em contrapartida, ela também passou a me respeitar, e à medida que eu dava, eu recebia na mesma medida, e foi maravilhoso, assim, foi uma experiência fantástica que eu vivi com a Márcia, e algo assim que eu jamais imaginava aconteceu. Assim, eu voltei a me apaixonar pela Márcia com uma intensidade talvez até maior do que na época de namoro, e ela também a mesma coisa comigo, e nós vivemos assim uma fase maravilhosa do nosso casamento. E lógico que isso é um processo, isso levou tempo, né? Mas foi maravilhoso ter vivido essa experiência que Deus me concedeu. E foi a partir daí que a gente começou assim, a restaurar o nosso casamento, e vimos assim, nos sentimos assim, na necessidade de trabalhar para Deus, para ajudar outros casais a não passarem pela mesma situação que nós passamos.